Fala galera! Seguinte, esse vídeo que vocês vão ver agora foi uma entrevista que eu fiz há pouco, de última hora, né? Daquelas entrevistas que tem aquela musiquinha do Jornal Nacional, né? Não sei se a galera vai lembrar ou se o Jornal Nacional ainda faz isso, eu não sei porque eu não vejo há muito tempo. Mas é uma entrevista de última hora por conta do anúncio na TV estatal russa de que o Vladimir Putin iria fazer um pronunciamento em cadeia nacional. Pronunciamento esse que não aconteceu, mas que foi adiado para amanhã. O que será que o Putin está planejando? Fazer o pronunciamento bem no horário do discurso do Powell após a decisão do FONC para zoar de vez com o mercado? Quem sabe fazer esse discurso se o Fed der só 75 pontos base de aumento e com isso o mercado entrar em euforia e ele querer botar água no chope? Eu não tenho a mínima puta ideia e eu tô brincando, é óbvio. Mas ele deixou para amanhã e a gente comentou as várias possibilidades por trás desse pronunciamento. A primeira que está vindo na cabeça de todo mundo é que ele pode declarar guerra à Ucrânia, o que eu não acredito. Porque ele está correndo para fazer os referendos nas regiões conquistadas antes que a Ucrânia as pegue de volta. Ou seja, essas regiões conquistadas estão com governos pró-russos, né, governos fantoche, governos temporários, né, e mesmo que haja esse referendo, que provavelmente vai dar favorável para o Putin, seja porque tem mais pró-russos do que pró-Ucrânia, né, ou seja porque vai haver fraude, não importa, daria os resultados positivos para o Trump e mesmo que o mercado internacional mercado internacional não, perdão, a comunidade internacional, a ONU, enfim, o Ocidente, a OTAN, não reconheçam a validade desses referendos, porque estamos em plena guerra, pelas leis russas, né, o Putin poderia aí sim depois declarar guerra se a Ucrânia continuar atacando esses territórios, né, Donbás particularmente. Por quê? Porque seriam territórios russos se for declarada a anexação formal por conta de um referendo. Então acabou que não saiu o pronunciamento dele, mas eu acredito que o pronunciamento vai ser com relação ao referendo, tá? Anunciando o referendo para, sei lá, para esse final de semana, ou para o mais rápido possível nessa região. Para depois sim aí sim especular se vai ter declaração de guerra ou não. Uma outra possibilidade que eu pensava aqui com meus botões, na verdade não tinha botão nenhum porque eu estava tomando banho quando eu pensei nisso, é a possibilidade da Rússia, que teve reunião com Xi Jinping, né? E também, não sei se foi não presencial ou teleconferência com o líder teocrata do Irã, né? E anunciaram uma espécie de nova ordem mundial, né? Ou seja, o século XIX foi o século da Inglaterra, o século XX foi dos Estados Unidos, o século XXI não seria dos Estados Unidos, seria dessa nova ordem mundial multipolar, a princípio liderada por Rússia, China e na rabeta o Irã, né? Três países agora que têm, né, três ditaduras, é bom frisar isso, ditaduras, né, que estão confrontando o Império Americano. Eu vejo muita gente falando de os Estados Unidos têm o que merece, eles plantaram. Claro, os Estados Unidos não são nenhum santo, nenhum político é santo, vocês estão careca de saber, e eu digo isso o tempo todo para desgosto de um monte de bolsominion. Nenhum político, né, merece que a gente passe pano, eles só merecem que a gente cobre resultados, né, para o nosso país, mas, na boa, entre ter a China, a Rússia, o Irã dominando o mundo, eu prefiro os Estados Unidos. Na boa, não tô afim de ver minha filha usando burca. Não tô afim de ver a minha banda de rock ser presa porque protestou contra Vladimir Putin, como aconteceu há muitos anos, talvez a maioria nem lembre, nem estivesse no mercado, isso tem mais de 10 anos, as Pussycats russas.
Enfim, eu não estou afim de uma ditadura dominando o mundo. Ah, mas você quer os Estados Unidos? Bro, é assim há milhares de anos. Dos assírios, dos babilônicos, dos gregos, dos romanos, até os dias de hoje, sempre tem um império dominando. Infelizmente, não somos nós. Poderia até ser, mas não somos. Então, que seja uma democracia, né, do que uma ditadura. Então, tá aí o vídeo, espero que vocês curtam. Tive o prazer de bater papo com o Emanuel Pessoa, que eu sou grande fã. Né? Ele tem uma visão geopolítica e do mercado financeiro fora da caixinha, né, como a minha. Então foi muito legal o bate-papo, apesar de eu discordar, por exemplo, com relação ao final dessa guerra, como é que vai ser, etc. Eu, na verdade, eu não vejo muitas possibilidades além de um atentado bem sucedido contra o Putin, ou um uso de uma arma nuclear tática de poucos quilotons num cenário de batalha, provavelmente numa dessas regiões que a Rússia conquistou e a Ucrânia está tomando de volta, pós-referendo, né, porque aí seria, pela lei russa, território russo, para levar todo mundo para a mesa de negociação. E aí, como é que vai ser a partilha da Ucrânia? Eu não tenho a mínima puta ideia, tá? Mas são as únicas duas alternativas possíveis que eu vejo nesse momento. Esperamos, sem desejar a morte de ninguém, mas esperamos que o Putin retenha o que merece, apesar de ter chegado nesse ponto graças à política do Ocidente e da OTAN, que foi extremamente negativa para a Rússia nos anos 90, após a queda do Muro de Berlim, da União Soviética. Eles podiam ter feito diferente, afinal de contas a Rússia foi o Império Russo, a Rússia podia ter sido trazida para dentro da União Europeia, né, para dentro da comunidade europeia, e tudo poderia ser diferente. A gente não teria 10 anos de economia em frangalhos na Rússia, proporcionando a ascensão de um ditador como Vladimir Putin. Fato que ele é muito inteligente, que não é por ele ter se equivocado completamente na guerra com relação ao tempo que a guerra levaria, como é que seria o resultado dela no curto prazo, né? Por ele ter se equivocado, isso não tem muito a ver com ele, tem mais a ver com a postura que o Zelensky teve, e a gente tem que tirar o chapéu para ele, não importa se ele era um ator, um comediante ou um palhaço, como a galera gosta de dizer, o que eu acho ridículo, porque o Ronald Reagan era um cowboy, um ator, e o Schwarzenegger era o Exterminador do Futuro. E daí? Né? E daí? Então, não quer dizer nada, esses rótulos que a galera fica colocando. O que eu vejo é que, por causa desses rótulos, né, a galera achou que a Rússia ia ganhar essa guerra muito rápido, e tivemos aí essa inflação, tivemos aí essa alta nas commodities, especialmente no petróleo, no gás, provocando recessão na Europa, que é um dos principais parceiros comerciais junto com a China dos Estados Unidos, o que afeta a gente. Enfim, cuidado com as narrativas, né? A galera tá literalmente se fudendo por conta de narrativas. Sejam antifrágeis. Aqui quem vos fala é o Canário na Mina de Carvão, ou Ogro de Wall Street, se vocês preferirem, Boca do Apocalipse, comunista, pessimista. Foda-se, eu tô aqui para ganhar dinheiro e o meu trabalho é ajudar vocês a ganhar dinheiro também. Por incrível que pareça, é essa a minha missão. Se vocês aceitam ou não meus conselhos, aí fica por conta de cada um. Até porque se fossem bons, eu vendia, não dava. Tá bom? Valeu, galera. Boa tarde aqui para todo mundo que está aqui. O Vinícius Pereira já mandando seu boa tarde aqui. Boa tarde a todos. Essa transmissão importante, essa transmissão urgente aqui de última hora, né, é esperado aí nessa tarde desta terça-feira que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, realize então uma declaração aí
na cadeia nacional lá da TV russa. Né? Essa declaração, inclusive, vai ser a primeira declaração do presidente da Rússia, Vladimir Putin, desde o dia 24 de fevereiro, que foi quando ele realizou aquela declaração, né, no dia que a Rússia invadiu a Ucrânia. Vale lembrar que o presidente russo, Vladimir Putin, ele não utiliza muitos termos guerra, ele não gosta muito de utilizar, ele demorou, inclusive, para utilizar. Então, a gente vai ficar de olho aqui, assim que começar essa declaração, nós iremos colocar aqui no ar para vocês aqui também com tradução simultânea para todo mundo que está acompanhando aqui no BP Money. Bom, hoje eu também vou receber aqui o Emanuel Pessoa, né, que é advogado, especialista em Direito Internacional, já estudou em Harvard, na USP, enfim, muitas faculdades importantes aí, vai estar com a gente explicando um pouco sobre esse cenário da guerra, e também o André Machado, o Ogro de Wall Street, que vai estar aqui conosco, para a gente poder falar sobre esse cenário de guerra, né, essa guerra que já atravessa quase um ano aí, né, lá no continente europeu, e também, obviamente, impacta o mercado aí numa terça-feira que já teria tudo para ser estressante por conta aí da super quarta que vem aí, né, amanhã, aí com o Fed e o FONC decidindo aí suas questões, né? O Copom e o FONC decidindo as suas questões. Bom, vamos ver isso aqui, gente. Ó, antes, rapidinho, a gente dá uma passada aqui, antes de eu chamar o grande André Machado, o Ogro de Wall Street, que está conosco já aqui também. O Ibovespa hoje, ó, nesse momento, ele está operando ao 0,09% de alta, aos 111.921 pontos. O dólar, por sua vez, cai 0,29%, aos R$ 5,15. Os maiores altos do dia estão com Edux, Bradesco, Santander, Itaú Unibanco e Carrefour. Os maiores baixos estão com a Rodovias, CSN, BR Foods, CVC e Uzi Minas, neste momento no mercado muito equilibrado. Bom, mas o momento, né, o foco no momento não é exatamente o fechamento da Bolsa, porque o fechamento da Bolsa vem depois das 6 horas da tarde, fechando o pregão. Eu vou então chamar aqui o grande André Machado, gente, que já está conosco aqui nessa terça-feira. Ogro, seja muito bem-vindo aqui à nossa transmissão urgente, né, de toda essa repercussão que pode gerar aí com esse depoimento, né, essa declaração do Vladimir Putin. É a primeira vez que ele vai falar numa cadeia pública, né, na cadeia pública nacional para o povo russo, desde o começo da guerra, e aí falando sobre a guerra. Né, a expectativa é de uma declaração curta, que já deveria ter começado, ou seja, a declaração está atrasada, então a qualquer momento a gente pode entrar. Então, muito boa tarde para você, meu querido. Fala, Rafa, boa tarde. Fala, galera da audiência aí da BP Money. Bom, vamos falar então desse possível pronunciamento que vai acontecer a qualquer momento. Só lembrando que ele anunciou, ele avisou, né, lá no início de maio, que ele iria fazer um pronunciamento também no dia 9 de maio, que é o dia que, apesar da Segunda Guerra Mundial no Ocidente, né, a data que houve a vitória na Europa ser comemorada no dia 8 de maio, né, o armistício aí da Alemanha, por conta de fuso horário, ela na Rússia, né, essa data da vitória é considerada no dia 9 de maio. Aí ele anunciou e todo mundo achou que era a declaração de guerra, e acabou que não foi nada disso. Porém, o cenário hoje é completamente diferente. A Ucrânia, em uma semana, reconquistou 8.000 quilômetros quadrados de território que tinha sido previamente conquistado pela Rússia. É um território que foi conquistado num período de tempo muito maior, ou seja, a situação lá está completamente desfavorável para a Rússia e principalmente para o Putin. É importante a gente saber separar Rússia de Putin, né? Assim como na Alemanha da Segunda Guerra, apesar de boa parte da população ter apoiado Hitler, né? Existem estudos psicológicos assim super importantes, famosos por conta disso, né? Não são todos os russos que apoiam o que está acontecendo, principalmente agora que a gente está vendo políticos de vários partidos, né, tirando o apoio ao Putin, inclusive alguns falando de alta traição dele por ter jogado a Rússia numa nova Guerra Fria, ter ameaçado países europeus pelo uso de armas nucleares, né? Ou seja, o Putin está completamente acuado, já matou
né, ou mandou matar, ou se suicidar, né, como sai na imprensa russa, 12 oligarcas esses que só se tornaram oligarcas bilionários porque tiveram o apoio do Putin, o endosso do Putin, e que agora, vendo, né, todas as sanções sobre a Rússia, que afeta diretamente eles, a gente viu aí quantos oligarcas tiveram seus iates de centenas de milhões de dólares apreendidos, né? Enfim, eles vêm tirando seu apoio e vêm sendo suicidados pelo Putin. O Putin, como eu venho falando sempre, na verdade, como eu falo, desde o primeiro mês de guerra, é uma guerra que eu já vi um monte de analista, inclusive eu vi um esses dias, eu até tirei o print lá de trás e minha vontade de mandar para ele, né, dizendo que a Rússia ia ganhar essa guerra e agora ele fala que a Rússia não tem como ganhar essa guerra, né? É engraçado como é que o pessoal de mercado financeiro ou alguns amadores na geopolítica conseguem ser bipolares. Desde o início da guerra, ou até mesmo antes dela começar, eu falei, galera, o pessoal que apostava da Faria Lima que não teria guerra, eu falei, galera, esta guerra vai acontecer. Estamos falando de geopolítica. Não é questão mais de prejuízos financeiros, de sanções. E depois que a guerra começou, o pessoal, ela vai durar pouco tempo, né? A Rússia, o Ocidente, a Europa não vai aguentar os cortes de combustível. Agora eles continuam repetindo: o inverno tá vindo aí, eu quero ver, não vão aguentar o frio. Cara, isso é tudo bullshitagem. Quando vocês não conhecem a história, vocês estão condenados a repeti-la. E no caso, como investidores, que nós devemos ser antifrágeis, a gente não deve cair em narrativa míope de analista de sell side, de mercado financeiro. Tem que olhar para o outro lado. O mercado financeiro não é, desculpa o termo, Rafa, não é bosta nenhuma perto de geopolítica. Geopolítica, na cabeça dos líderes, né, mundiais, envolve a sua sobrevivência, a sua existência. E no caso, por exemplo, da OTAN, dos Estados Unidos, apesar de todas as lambanças que fizeram, né, depois da queda da União Soviética, que levaram a essa situação, isso é passado, já aconteceu. O fato é, o Ocidente, os Estados Unidos, a OTAN, não podem permitir que a Rússia vença, em hipótese alguma. Não podem permitir, é questão geopolítica. Não importa se vão morrer velhinhos de frio no inverno, não importa que a inflação vai lá para cima, não importa que DAX, SP500 e euro crash. Isso é irrelevante diante de geopolítica. Estamos falando de sobrevivência. E quando a gente fala de sobrevivência... Oi, desculpa. Só para a gente já colocar aqui para dentro, inclusive, falando sobre toda essa lógica, né, do que está em jogo nessas relações. Vou chamar aqui também o Emanuel Pessoa, que está conosco nessa transmissão especial. Ele que é especialista em direito internacional, né, e tal. Os grandes Emanuel. Caraca, eu sou fã desse cara. Que está O que aconteceu, Emanuel, que a última vez que eu te vi, você estava cabeludo, te agarraram e te rasparam? Então, foi um acidente com a máquina, e aí foi cortado errado, na hora que cortou o lado errado, então passa tudo. Entendi. Emanuel, seja muito bem-vindo. Você é recruta do exército do Putin aí, porque... Não, recruta zero, pô. Está desesperado por soldados, né? Tá pegando presidiário... Cago Porushkin, não dá. Agora, André, estava falando um negócio bacana aí, é que realmente você tem razão numa coisa, né? A análise de mercado financeiro é assim, né? Quando você tem a maioria, o mainstream, né? Dólar estará alguma coisa entre 10 centavos e 60 reais até o final do ano, né? Bovespa estará alguma coisa entre 1.000 pontos e 1 milhão de pontos até o final do ano. O sol nascerá em algum momento entre meia-noite e 10 da manhã. Tá tudo bem, é previsão de mercado financeiro. O que os caras fazem esse tipo de especulação? Porque quando o cara não tem certeza, esses caras, em vez de dizerem assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que o mais provável é isso. Aí o cara não faz. Ele faz como o discurso de uns candidatos a presidente, os caras não sabem porra nenhuma do que eles estão falando, e aí o cara fala com uma convicção tão grande que ele convence o eleitorado dele que o cara está falando a coisa mais correta da face da Terra. Então, muitas vezes, não importa para essas instituições financeiras o que está sendo dito, importa a convicção que transmite. Por quê? Vendeu relatório, vendeu recomendação,
E os caras têm hedge, então assim, a banca sempre ganha, não tem o que fazer. Sim. Tá certo, quando você faz a sua crítica é perfeita, cara. Você tem que assinar Mas tem embaixo. muita gente, justamente do sell side, como eu chamo, que causa, às vezes, danos terríveis no patrimônio das pessoas ao ignorar essa questão tão incerta como a guerra, aumento de juros, recessão global. No final, ninguém sabe absolutamente nada. Eu tenho comentado, quando as possibilidades dessa guerra acabar, é chegar um cara lá e meter uma azeitona no meio da testa do Putin. Mas não é à toa que o cara faz reunião agora com 20 metros de distância dos seus generais. Ele numa ponta da mesa, os outros do outro lado. Né? Porque assim como tentaram com Hitler N vezes, já tentaram agora, fizeram um atentado contra ele, que a gente não sabe se realmente não foi até uma coisa fake projetada por ele para justamente, né, poder radicalizar a guerra, porque ele está numa sinuca de bico, ele não tem alternativa. Aí, no caso, não é nem mais a existência da Rússia, na minha opinião, a existência dele como político, como presidente da Rússia. Ele não tem o que fazer. Por isso que as alternativas estão cada vez mais limitadas para ele. E uma situação de declaração de guerra hoje, né, que o pessoal esperava no dia 9 de maio, que não aconteceu, pode até ser que aconteça hoje, porque hoje está uma situação muito mais crítica. As forças armadas profissionais dele, que eram as que ele tinha as mãos para essa operação, foram dizimadas, né? E agora ele não tem para quem recorrer, vai recorrer só tem uma maneira, declarando guerra e fazendo recrutamento em massa. Só que ele vai botar o quê? Um monte de amadores, né, que vão passar por 2, 3 semanas de treinamento para lutar com ucranianos que já estão calejados aí de 7 meses de guerra, com material de última tecnologia dos HIMARS e demais armas que eles não param de receber. São bilhões e bilhões de dólares que os Estados Unidos estão mandando. O pessoal pergunta, mas esse dinheiro está vindo aonde? Não está vindo de lugar nenhum. São armas que estavam estocadas para reposição, já que os Estados Unidos já estava substituindo, que simplesmente está transfere para lá e tem esse custo aproximado, mas não está... André, na verdade é o seguinte, quem comprou Raytheon, Lockheed, Northrop, General Dynamics está rindo à toa na New York Stock Exchange. Está rindo à toa. Porque o que acontece aí, né, André? As pessoas não se ligam. Era óbvio, evidente. Era evidente que se começasse essa conversa da OTAN, o Putin não é aquele cara que ele blefa. Ele faz. Ele já tinha feito em 2008, já tinha feito em 2014... Ele falou, se colocar e começar essa conversa, eu vou invadir, ponto final. Fizeram. Foi falta de aviso? Não foi. Não. A Europa já sabia que podia ter problema. Não tem desculpa, mas agora é passado, aconteceu. Não, mas eu digo assim, a Europa já sabia que ia dar o problema do gás. Não tentaram dissuadir os americanos. Então vamos rastrear o dinheiro. Vamos voltar. A Alemanha aumenta, foi 30 ou foi 100 bilhões de euros o orçamento militar. A Alemanha tem empresa bélica? Não tem. De onde é que vai vir essas empresas bélicas? Tem que vir inicialmente de onde? Dos Estados Unidos. Então, se essas empresas vêm originalmente dos Estados Unidos, quem que deve ter mais puxado? Vai lá, Joe Biden estimula a entrada da Ucrânia na OTAN. O lobby armamentista americano. Então, quem vai ganhar dinheiro? Eles. Então, assim, é só rastrear a brincadeira. Japão também. Japão está anunciando a militarização novamente por conta da China, né? Eu tenho acompanhado semanalmente a Austrália, né, o 60 Minutos, que é um programa, acho que é em inglês, mas tem a versão australiana. E é engraçado que a gente fica muito focado no mundo pela ótica americana, ou às vezes europeia, inglesa. Se a gente assistir os programas e os analistas australianos, eles estão lá já em pé de guerra com a China, pela estratégia que a China vem desenvolvendo ao longo da última década, no sul do Mar da China, de militarizar aquela região, de dominar o Indo-Pacífico, a Austrália está já, e a China já vem tretando com a Austrália com relação ao fornecimento de minério de ferro, de carvão, ele já vem desenvolvendo uma guerra comercial há uns 2, 3 anos, pelo menos, acho que talvez até antes, e a gente não está vendo isso. Então está vendo uma escala militar em termos globais, porque se a gente voltar a estudar a história, o mundo, né, há milhares de anos, ele vive de impérios, sai de um império, vem para outro, sai de um império, vem para outro, e agora estão botando em xeque qual império? O Império Americano, que assumiu o lugar do Império Inglês depois da Primeira Guerra Mundial, 100 anos atrás. Ô, Gro, então, isso rapidinho. É muito sério, e os Estados Unidos vai reagir.
E como você falou, tem o lobby das armas. E o lobby nos Estados Unidos, para quem acha, não é corrupção. Pode ser até que haja, tá? Deve até haver, inclusive. O lobby é institucionalizado lá, é permitido, é uma profissão. Tá aí. Doideira. Ó, rapidinho aqui, deixa eu só mandar uma boa tarde aqui, ó. A Mariana Pons mandando seu boa tarde, falando grande ouro. O Rafael Rios mandando boa tarde. A Keila. O Daniel Cavalli mandando boa tarde aqui. Se o Putin declarar, vai ser o fim dele. Se Putin ele não aguenta com a Ucrânia, vai aguentar com a OTAN. E também tem aqui a Fabiana Barroso, que mandou aqui. Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vinda, Fabiana, aqui ao canal. Todo mundo também que está chegando agora, já se inscreve aí, já deixa seu like também, já vai chegando aqui no canal do BP Money. Fabiana, das melhores jornalistas que a gente tem aí dos últimos tempos, coloca muito bem a opinião dela, está sempre lá brilhando muito na Jovem Pan. Assisti várias vezes o programa dela com o Gani, os 62 minutos. Que legal ver a mensagem dela aqui, viu? Grande Fabiana Barroso aqui, mandando para a gente. Boa tarde, pessoal. Não sei se já abordaram o assunto, mas sabem dizer se o Putin fez pronunciamento ou adiou? Seguinte, Fabiana, ele está previsto para fazer, né? O anúncio foi que ele iria fazer na tarde dessa terça-feira. Já era para ter feito, inclusive, era às 3 horas da tarde. O que foi? 10h16 da noite em Moscou, hein? Então, é a noite de lá, né? A tarde daqui. E aí, qual que é a questão? Até agora ele ainda não falou, mas a previsão é que ele fale. A previsão é que ele fale hoje ainda em cadeia nacional, principalmente em relação a toda essa situação. E também, aí a pergunta que eu ia agora jogar na roda aqui, que o papo tá fantástico, gente. Eu tô adorando aqui. Esse papo a gente vai ter que repetir depois mais vezes. Ô Emanuel, o que representa o Putin decidir falar em cadeia nacional pela primeira vez, né, sobre guerra, justamente no dia que está rolando a reunião da ONU? Qual que é a estratégia dele? Cara, é o seguinte, é muito claro, você tem que ter uma questão de energização doméstica. As pessoas pensam, na Rússia você controla a internet. Quem controla o VPN, Rafael? Quem controla o Telegram? O Telegram, as pessoas não sabem, o Telegram foi desenvolvido ali, não sei se foi Lituânia, Letônia, Estônia, um desses países aí que era da União Soviética, e é justamente feito para ser impossível de ser controlado. Ele cai, mas não controla. Tanto que o Supremo Tribunal Federal aqui fica toda hora tentando controlar o que o Telegram faz e não faz, e o Telegram explica para o Supremo Tribunal Federal, mas não dá, porque o programa foi feito justamente porque vem de um lugar que não tem liberdade de expressão, para garantir que não tem como a autoridade controlar. Isso que faz o sucesso. Lá você tem quase toda a população no Telegram, muito mais do que aqui proporcionalmente está no WhatsApp. Então, por que ele vai fazer esse anúncio, Rafael? Ele precisa continuar energizando as pessoas, porque é óbvio que à medida que você já está tendo tropas ucranianas atirando dentro de território russo, tropas ucranianas hasteando a bandeira da Ucrânia na borda do território russo, essas notícias se espalham. Então, ele precisa reafirmar para as pessoas. E o que vem dentro dessa reafirmação? Está planejado, pelo menos é o que se diz, estava vendo aqui o Russia Today, né, agora há pouco, A ideia é que sejam anunciados os referendos das regiões separatistas para elas serem anexadas à Rússia. Por quê? Porque a partir do momento que essas regiões fazem o referendo e a Rússia faz a anexação formal, de acordo com a lei russa, dessas regiões, aquilo se torna território russo. Se os ucranianos continuam combatendo, aí os russos não estão mais fazendo uma operação especial. Eles têm justa causa legal para declarar guerra. Se a Rússia declara guerra, ela pode fazer mobilização, utilizar o fundo completo do Ministério da Defesa e, inclusive, né, se chegar ao limite extremo, bomba nuclear. Claro, ninguém acredita que ele vai fazer isso. Isso daí é mais uma estratégia de negociação do que qualquer outra coisa. Mas o fato é que, cadê a Força Aérea Russa nesse conflito? Ninguém viu. Por quê? Porque ele está poupando a Força Aérea se a OTAN atacasse. Se a OTAN atacasse, os MiG e os Sukhoi estão lá, paradinhos, esperando com as bombas modernas. Mísseis hipersônicos, né? Que a Rússia tem míssil hipersônico que uma hora sai um míssil do meio da União Soviética, lá no meio da Rússia, chega em Washington e oblitera o Washington meio. Pode colocar uma carga convencional não nuclear. Por que não estão disparando? Dispararam alguns, mas não os mais potentes. Por que não dispararam isso ainda contra a Ucrânia? Porque para ele é importante manter que aquilo tem uma aparência de legalidade, que é uma aparência especial para defenestrar nazista ou para tirar um cara abusivo do poder e proteger a minoria étnica russa. Estando certo ou errado, ele precisa dessa aparência para justificar diante do povo russo. Por quê? As pessoas se iludem achando, o cara é um ditador, controla todo mundo. Talvez 60, 70 anos atrás, que você não tinha internet,
Dava para você fazer isso com a polícia secreta e civil. Hoje, com a internet, se você pegar 1% da população e for para a rua, não tem polícia ou aparato repressivo que dê conta, a não ser que ele resolva metralhar a população dele. E os soldados não vão fazer isso. Você vê que a Dilma caiu com 2% da população brasileira na rua. Então, é óbvio que ele precisa dar justificativas para que isso não aconteça, para que a narrativa se mantenha. E é isso, tá? Não adianta especular muita coisa. Ninguém é maluco de pedra. A gente está lidando com gente extremamente inteligente. Agora, muita gente chegando aqui. Agora, eu ia mencionar, talvez não seja declaração de guerra, seja a questão dos referendos, que já foi anunciado há pouco tempo. Ele não sei, uns 2 meses atrás, ele aprovou uma legislação na Duma que permitia uma mobilização meio que parcial da mão de obra industrial de chegar numa fábrica, você agora não vai produzir mais televisão, você vai produzir agora radar para o exército e para a aeronáutica. Você agora não vai mais fazer roupa de grife, você vai fazer uniforme para os soldados. Ou seja, ele aprovou uma lei onde ele pode intervir nas indústrias, dizer o que eles vão fabricar, botar os trabalhadores para trabalhar hora extra, final de semana, 24 horas, sem respeitar salário mínimo e sem pagar pelas horas extras. Ou seja, ele já vem gradualmente se movimentando para uma situação de guerra total. Só que realmente guerra total tem um lado de ter que contratar milhares, centenas de milhares de recrutas que vão virar bucha de canhão, como foi na Segunda Guerra Mundial, em Stalingrado, e durante toda a recuperação do território perdido para os nazistas. Uma curiosidade, o Z, que a gente vê em todos os blindados, tanques russos, o Z é um símbolo para eles que significa nazismo nunca mais. Então, no momento que eles fazem esse referendo, né, anexam legalmente Donbás, aquela região ali do leste. Eles estão protegidos legalmente, pelo menos na legislação russa, estão indo contra a Carta da ONU, né, porque eles partiram para a agressão inicialmente, apesar de todos os avisos que foram dados, mas eles fizeram a agressão, e isso, para mim, é um resultado de 30 anos desde que a União Soviética caiu, né? Aquela história de o fim da história do Francis Fukuyama, né? Capitalismo venceu e todo mundo passou a tripudiar a União Soviética, esquecendo que a Rússia, esquecendo que a Rússia, desde o século XVIII, Pedro o Grande, é um país europeu, era um império europeu, não importa se vai até Vladivostok de frente para o Japão, era um império europeu, com 85% da população ainda europeia. Quer dizer, simplesmente pegaram a Rússia e transformaram num pária nos anos 90, que criaram esse caldeirão propício para um Putin entrar um ex-KGB, ex-União Soviética, assumir o controle, e aí está aí, 20 anos depois. E agora está todo mundo numa sinuca de bicos, sem saber como sair dessa roubada. Estados Unidos, se deixa a Rússia ganhar, passa uma mensagem para a China de fraqueza terrível, ou seja, é um dominó, vai perder a dominância no Índico, no Pacífico, na própria Europa, no leste europeu para a Rússia, ou seja, e a Rússia também agora, o Vladimir Putin, no caso, não pode ceder, não pode voltar atrás. É uma loucura, é o tipo de coisa que é tão incerteza isso, o próximo passo, é impossível alguém cravar o que vai acontecer. Por isso que no mercado financeiro é importante a gente ser antifrágil e lidar com essas variáveis. Não podemos ficar acreditando, como eu vejo às vezes o pessoal no chat, é a humanidade, o Zelensky é um babaca, o Zelensky é um palhaço, ator. Cara, o Reagan era ator, o Schwarzenegger era ator, gente. O pessoal fica se pegando em umas coisas, esquece. Os caras assumiu lá a responsabilidade, trouxe para si e falou: meu país foi invadido, eu não vou recuar. Eu vi um texto há pouco tempo que reflete um pouco até da cultura russa e ucraniana, por que não, já que a Rússia, né, dos vikings, começou ali em Kiev. Fizeram uma pesquisa que o povo russo é o povo mais, eu não sei qual foi o termo que eles usaram, mais macho, entre aspas, mais machista, mais rico dos povos europeus, né? E que isso é refletido pelas forças das armas, pela dominância. Foi um estudo psicológico, antropológico, que eu li há pouco tempo. Aí eu falei, faz todo sentido, né? A gente vê lá o Putin cavalgando sem camisa, né? Lutando karatê, né? Enfim,
Tá aí, o cara agora tá numa sinuca de bico, achou que fosse vencer essa guerra em algumas semanas, que os Zelensky ia fugir com o rabo entre as André, não tem sinuca de bico não, André, porque o pessoal não prestou atenção na Dilma. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. A Dilma já sim, mas geopolítica é isso. Geopolítica não tem um vencedor e um perdedor. Tem um perdedor e um perdedor que perde mais que o outro. Então, o tempo perder mais do que si próprio, né? Então, o tempo provou que a Dilma era uma sábia, André. Agora, porque essa eu boiei. É a frase da Dilma, pô. Tu não lembra da frase da Dilma? A Dilma falou assim: não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Perfeitamente. É uma profeta, então. Não, eu tô te falando, o problema da Dilma é que ela estava antecipada no tempo dela. As pessoas não entenderam que a Dilma tinha um quê de Nostradamus. É verdade, ela era uma. Como é que chama aquelas meninas Oráculo. Do oráculo que ficavam lá? Oráculo. Agora, gente, tem mais 58 pessoas agora simultâneas aqui na nossa transmissão. Muito obrigado a todo mundo que está chegando aqui. E eu queria, na verdade, saber a opinião da galera aqui no nosso chat, né, do que está acontecendo, né? A gente está aqui de olho, a nossa equipe de produção está de olho aqui em relação ao pronunciamento do Putin. Fiquem tranquilos, se rolar o pronunciamento do Putin enquanto a gente está aqui na transmissão, a gente coloca aqui para vocês, a gente traduz em tempo real, não tem nenhum problema. A gente também, se rolar depois, a gente também vai trazer aqui. Então também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, né, comentar aí. O Daniel Carvalho está fazendo a festa aqui, rapaz. Ele está mandando aqui um monte, a gente gosta de gente assim. Mas a Rússia está sem moral porque a ofensiva ucraniana acabou com Putin. É isso, todos perdem, mais a população que perde. Gente, eu vou fazer uma última perguntinha aqui para o Emanuel, porque eu sei que ele tá apertado de horário. Não vou esquecer. Inclusive, muito obrigado pela sua vinda aqui, Emanuel. É que eu estou no meio do M&A, aí não dá. O André já participou do monte, ele sabe. Exatamente. Não, pergunta rápida. O Putin tá sem carta na manga, Emanuel? Qual que é a carta na manga do Putin, no fim das contas, nas relações internacionais? Poxa, você acha que o cara que tem o maior arsenal nuclear do planeta tem carta? Não, ele só não vai usar porque o custo do uso da carta é maior do que o benefício que ele vai ter, mas esse cara não está sem carta. Esse cara tem a bomba atômica mais efetiva do planeta, que é aquela hipersônica que os americanos não têm defesa. Não dá nem tempo dos americanos montarem uma defesa. Se o Putin realmente fosse o maluco de pedra que uma certa parte da mídia americana quer pintar, ele já tinha obliterado Nova York, Washington, São Francisco, Los Angeles, tudo num minuto. Os americanos não iam saber nem o que tinha atingido, só iam descobrir 3, 4 dias depois. Então, não dá para ter esse raciocínio. O que acontece é que ele precisa equilibrar o custo econômico e o custo humano para que ele não tenha um backlash em casa tão forte que a população não vá para a rua derrubá-lo. Porque mesmo na época comunista, aqui a repressão era mais forte, que a informação corria mais devagar, chegou num ponto que a população da União Soviética se revoltou tanto que, principalmente em Moscou e São Petersburgo, foram para a rua e ajudaram, né, o Gorbachev a enterrar a União Soviética. Então, na verdade, ele está pesando os custos. Mas, Rafael, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai passar o referendo, ele vai anexar esses territórios, isso vai virar fato consumado, e daqui a 4, 5, 6 anos ainda vai estar a Ucrânia reclamando. Ninguém previu, como o André falou, tá correto, ninguém previu. A gente não tem como prever, André. Rafael, isso é o provável. Mas não pode acontecer um modelo estilo Afeganistão, ou seja, ele anexa o sul e o leste da Ucrânia, fica aquilo ali em 10 anos em guerra, eles recebendo armamentos dos americanos, do Ocidente, da OTAN, a Rússia jogando bucha de canhão lá para controlar esses territórios. Pode durar mais até 10 anos, né? Talvez, como com o Afeganistão. Eu acho que não, André, porque o que está acontecendo é o seguinte, né? Pensamento. O inverno europeu está chegando, tá? Essa turma vai morrer de frio. O dinheiro do europeu está acabando porque a conta de energia já multiplicou por mais de 4, então não está com dinheiro para consumir. Vai dar depressão econômica. O euro já escorregou para o menor valor nos últimos 20 anos recentemente, deu uma recuperada, mas ainda está na baixa. Né? Então, eu acho muito difícil, ao contrário. Qualquer líder político europeu nessa situação agora não se reelege. E o próximo líder europeu que quiser se reeleger, ele vai ter que se resolver com a Rússia, enquanto ele não consegue resolver fontes alternativas de gás natural. Então, para se resolver com a Rússia, eles vão querer voltar à situação como era antes. Quer dizer assim, a Ucrânia,
Perdeu, você fica ali insuflando os insurgentes, mas não tem guerra declarada com a Rússia, e a gente, a Europa, Estados Unidos, vão meter dinheiro na sua reconstrução, e você vai ficar brigando no cenário internacional com a Rússia. O Vladimir Putin vai passar 2 anos sem aparecer na ONU, depois ele volta para lá como se nada tivesse acontecido e vida que segue. Uma coisa que é importante também Deixa eu só, ressaltar rapidinho, a deixa eu só Rússia, liberar o Manuel. nesses 7 meses, ela teve mais receita com petróleo, mesmo com as sanções, vendendo para a Índia e para a China, do que no mesmo período ano passado. Então o pessoal fala, as sanções estão destruindo a Rússia, ela está ganhando mais dinheiro agora do que no passado. O que a sanção fez, né, André? A longo prazo, pelas relações comerciais que vão ser destruídas, mas no curto prazo, né, ela está ganhando dinheiro e muito dinheiro vendendo petróleo e gás a 10%, a 30% da tabela futura aí do mercado. O que ferrou, André, para eles diminuir a atividade econômica, e não tenho o que dizer, foi por uma questão de desorganização temporária, de saída de cadeias internacionais, porque efetivamente boa parte da economia russa estava em mãos, né, de cadeias estrangeiras, por conta da desorganização do período pós-soviético. Mas, lógico, não era a maioria da economia, mas era uma parte considerável, e também o medo das pessoas em consumir, e também o custo que a Rússia está tendo de fazer substituição de importações. Só que, assim, é uma tapadice tão grande que quando foi a primeira invasão russa da Ucrânia, aí os franceses proibiram a venda de um monte de coisa para os russos, queijo, não sei o que, babá. O que os russos fizeram? É o seguinte, nós vamos continuar comprando. Você, produtor francês, quiser vender, você vai vender para um país intermediário, o país intermediário vende para a gente, mas nós vamos pagar o mesmo preço. Você, francês, que achate a sua margem. E foi o que aconteceu. Quem ficou ganhando com isso foram países intermediários. É tipo você botar dumping em sapato. Você bota dumping em sapato chinês, ele manda o sapato pronto para o Vietnã bota numa caixa, da caixa vem para o Brasil. Acabou o dumping. Perdeu uma parte da margem, acabou o dumping. Então... Uma das coisas que eu estava estudando justamente nesse final de semana, que o G7 ou os principais países do Ocidente estão tentando fazer justamente para interromper esse fluxo de dinheiro para a Rússia através de China e Índia. Como falei, eles venderam mais, faturaram mais de receita esse ano do que ano passado, mesmo com as sanções, como todo esse tráfego, esse transporte de combustível é feito principalmente por via marítima, eles querem subir para um valor assim impagável o seguro marítimo, que ninguém vai transportar petróleo, né, sair dando a volta no mundo, passar pelo Suez, Mediterrâneo, chegar na Índia ou na China sem seguro. Até pode ser. Então eles estão tentando, pelo que eu estou vendo, partir para essa cartada no Ocidente, ou seja, tá um jogo de truco dos dois lados, e quem tá com o zap na mão, eu ainda não descobri quem é. Perfeito. Bom, eu vou correr aqui, viu, pessoal? Desculpa, André. Valeu, Manuel. Não, obrigado aí pela presença. Foi uma honra aí estar contigo hoje. Te mandei uma mensagem no Instagram, André, depois a gente conversa. Legal, valeu, obrigado, cara. Abraço. Os dois vão voltar juntos aqui no meu programa, aqui ainda no BP, hein? Mais vezes a gente vai continuar batendo esse papo aqui. A gente vai juntos aqui, gente, nessa transmissão especial aqui. Lembrando, tem mais de 80 pessoas já nessa live aqui, gente. Então, muito obrigado pela sua vinda aqui, pela sua presença. Se inscreve no canal, também já ativa o sininho, já deixa seu like. Fique ligado aqui que o BP Money tem uma grade inteira de programa para que você fique bem informado sobre tudo que acontece aí e afeta o mercado financeiro de uma maneira sempre muito divertida, muito educada e querendo que você participe todo esse projeto aqui, de toda essa comunidade, tá certo? Então você também vai aqui no link, aqui embaixo, tem um link aqui para o nosso site que vai estar cobrindo todas essas histórias de mercado, enfim, internacional também, e também nas nossas redes sociais, tem aqui o Twitter, o Instagram, porque caso, por exemplo, a gente tenha que aqui encerrar a transmissão daqui a pouco, né, daqui a um pouquinho mais para frente, porque o Putin não falou nada. E o Kremlin, meio do nada, decide que às 7h30 da noite, do nada, vou falar, né? Aí a gente, então, já entra lá bonitinho, já o Twitter vai estar lá, muito, muito bacaninha, lá para você ficar sempre muito bem informado. Essa informação vai chegar até você. Então, já fica aqui embaixo. O Daniel já falando aqui que está sendo muito legal. Muito obrigado, Daniel. Seja muito bem-vindo aqui. Tá aqui conosco. O Leonardo Carvalho com a pergunta do milhão, né? Que horas vai acontecer o pronunciamento do Putin, né? Pois é, ô Leonardo, a gente também está esperando aqui. Estamos aqui no VP Money faz algumas horas já esperando esse pronunciamento para acontecer. Ô, Gro, mas que pra gente está esperando, está trabalhando com a cabeça no fuso horário do Ocidente, porque são 10h34, 10h35 da noite em Moscou. Então. Quase ele vai fazer esse pronunciamento. Será que é o pronunciamento
é para os russos ou ele está esperando todos os russos dormirem e quer fazer para o Ocidente, né? E essa era a questão, Ogro, porque a gente estava falando sobre isso agora há pouco, sobre o quanto que esse pronunciamento é, na realidade, em relação aos outros países. Né? Porque a gente está no meio de uma reunião da ONU, né, que está acontecendo nesse momento. Né? Hoje o Emmanuel Macron discursou, entre outros líderes, e é muito importante a gente ficar de olho nisso. Ou seja, é por isso que a gente vai estender aqui a nossa transmissão, mas, poxa vida, se forem 11 horas da noite lá na Rússia, vai ser o pior horário possível para uma declaração. Um outro ponto que ele pode também falar, além da questão do referendo, né, e essa possibilidade, que eu nem acho que está tão provável assim, que é a questão da declaração de guerra, eu acho que é um caminho sem volta, muito perigoso, é ele anunciar tal, sei lá, fazer um resumo dessa reunião com a China, né, com o Irã, sobre a tal nova ordem mundial, onde China, Irã, né, e Rússia, 3 desafetos dos Estados Unidos, 3 países que vêm peitando os Estados Unidos de um jeito ou de outro, eles anunciaram agora, né, a tal nova ordem mundial, onde que o mundo vai ser bipolar, vai ser multipolar, não vai ser mais o século XX foi o século dos Estados Unidos, o século XIX foi o século da Inglaterra, mas o século XXI não vai ser mais, vai ser o século da China, do Irã, da Rússia, e quem mais quiser se juntar ao clube. Pode ser isso, é um outro cenário, né? Isso se acontecer o pronunciamento, né? Exatamente, a gente está aqui, né? Tem mais de 100 pessoas aqui na nossa live, então já chega mais, a gente já vai mandando sua mensagem aí, o pessoal está participando bastante aqui, a gente está juntos aqui esperando o pronunciamento do Vladimir Putin, né? Foi anunciado que ele vai fazer esse pronunciamento, né? Esse pronunciamento ele foi anunciado hoje de manhã, que ele iria fazer né, à noite lá na Rússia, né? E a gente está aqui esperando. Né, nesse momento são 10 horas, 10h30 da noite lá na Rússia, né, em Moscou, então a gente vai estendendo aqui até 11 horas da noite de lá, porque aí não faz muito sentido acontecer depois das 11 horas da noite um pronunciamento na TV russa. Né? A gente aqui no BP, né, o André, eu tenho experiência já de cobertura de guerra de outros lugares, o Ogro também estava comigo nesses outros lugares quando a gente cobriu guerra, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece do nada, e assim, quando não vai acontecer, eles também não dão a mínima satisfação. Assim, o Putin decidiu que não vai falar hoje, ele não vai falar para ninguém. Então, um forte abraço, entendeu? E mudando de pato para ganso, de primeira mão para vocês, ministra do Meio Ambiente da Suíça recomendam que as pessoas tomem banho juntas para economizar energia. Tô vendo uma explosão de nenéns daqui a 9 meses na Suíça, galera. Que é isso? Aí a pirâmide etária populacional da Suíça, e se essa moda pegar na Europa, a gente forte vai abraço. ter muitos europeuzinhos ano que vem nascendo, hein? Entendi, perfeito. É bom que tem alguns países que têm problema da faixa etária, né? Que precisam renovar a população. Né? A Itália teve muito esse problema, né? Você tinha uma população idosa muito maior do que a população mais jovem, e aí você tem que renovar. Mas, sem querer passar a mão em nenhum político brasileiro, para quem ri às vezes de comentários que os nossos políticos fazem, do tipo, vamos economizar no ar-condicionado, vamos apagar a luz, para quem tira sarro deles, aí. Tá aí a ministra do Meio Ambiente da Suíça falando para a galera tomar banho junto. Perfeito, então, perfeitamente. Então fica aquilo, aí, né? Galera, a gente, no final, todo mundo tá no mesmo mundo, no mesmo bolo, no mesmo rolo, e político é tudo igual. Exatamente, o Daniel aqui mandando risada, o Gabriel Júlia, a Mariana, a Janaína, enfim, muita gente aqui. Olha só, a FK mandando aqui, que horas começará? Estamos nessa também, Fê, a gente está aqui com você, por isso que você não pode deixar de se inscrever e acompanhar as nossas redes sociais aqui também, porque quando acontecer a gente vai te alertar, né? A gente abre aqui. Amanhã, inclusive, gente, o André Machado, aqui o Ogro, vai estar comigo no Fechando o Pregão, aqui às 6 horas da tarde, das 6h30, das 6 às 6h30, perdão. A gente vai falar sobre a Super Quarta, né, que vai ocorrer amanhã, né, sobre o Copom, sobre Federal Reserve e sobre, obviamente, a guerra na Ucrânia, que e também... o pronunciamento do Putin, se acontecer depois do horário, né? Exatamente. Então, olha só, gente, e a notícia em última hora, de última hora aqui a notícia, parece, aqui a notícia acabou de chegar, que o pronunciamento do Putin foi adiado para amanhã, tá certo? Então, todo mundo está tendo uma movimentação no Twitter, inclusive todo mundo aqui, condolências
para quem assistiu 2 horas da TV estatal russa esperando o Putin falar. Então é isso, ó. Parece, tá certo? É que as notícias, os rumores que chegaram agora é que o pronunciamento ficou para amanhã. Por isso, já se inscreva aqui no canal do BP Money, porque amanhã a gente vai fazer uma live especial para a gente acompanhar esse pronunciamento do Putin, tudo que vai repercutir no mercado. Ogro, amanhã vai ser um dia para a economia lascado. Não me diz agora que o pronunciamento vai ser em paralelo com a coletiva de imprensa do Powell depois da decisão do FONC. Aí, Nossa Senhora! É para ferrar com todo mundo. Exatamente. Então, é isso aí. Então, gente, vou até tirar meu óculos aqui, porque a gente está algumas horas esperando esse pronunciamento, igual todo mundo no planeta. Então, é o seguinte, ó, o pronunciamento do presidente da Rússia, Vladimir Putin, ficou para quarta-feira, tá certo? É isso, essa é a notícia que acabou de chegar. Aí, né? Todo mundo esperando, mais de 2 horas, todo mundo esperando na TV estatal russa. Aí, então, vai acontecer amanhã. E você acompanha tudo aqui no PP Money, tá certo? A gente não vai largar a mão de vocês, a gente está aqui com vocês, junto nessa. A gente vai trazer toda a repercussão disso no mercado financeiro. E amanhã, para quem não sabe muita coisa sobre economia, amanhã é o dia que a gente conhece como Super Quarta, né? O grande André Machado, que é um dos maiores especialistas de mercado financeiro do planeta Terra, né? Porque eu sou brother, não tem jeito. A gente amanhã tem a Super Quarta, que é o seguinte: você tem a decisão da taxa básica de juros da Selic, né, ou seja, aqui do Banco Central do Brasil, né, que pode ser que vai manter a mesma Selic, pode ser para baixo, pode ser para cima, talvez. Para cima é meio difícil amanhã, mas enfim, pode ser que aconteça, tem toda essa expectativa. E tem também o Federal Reserve, né, que é aí o Banco Central norte-americano, também tomando suas posturas econômicas. Então, eu acho, agora pensando bem, Bro, até que não é uma má estratégia para o Putin deixar na mão dele um gatilho econômico que amanhã os Estados Unidos inteiro vai estar esperando por conta da recessão norte-americana, não? Exato. Se sair uma decisão de 75 base points, com o mercado talvez esperando o pior, 100 base points, né? E aí quando o SP reagir, vai ele lá e dá a porrada aí que faltava, né? Enfim, amanhã é um dia, galera, para todo mundo botar o bumbum na parede, de repente acordar até mais tarde, não se preocupar em abrir boleto às 9 da manhã, né, tentando adivinhar para onde vai o mercado, bumbum na parede e bate na parede para ver se não é drywall, tá? Porque às vezes não adianta só botar o bumbum na parede. Se for drywall, entra do mesmo jeito. Perfeitamente. Ô, Gro, então, ó, já ficando por aqui, eu espero então você amanhã na nossa live. Olha só, hein? Amanhã, você já ia vir na live de amanhã mesmo, então agora a gente vai vir mais ainda, hein? Então amanhã ele vai ter a live. Aí não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do BP Money, acompanhar nossas redes sociais, o nosso portal, enfim, que a gente vai. Essa notícia vai chegar para você, tá certo? E você que chegou hoje aqui, tá gostando, tá batendo um papo aqui, vocês viram que a gente gosta mesmo de trazer a opinião do público para cá, as perguntas do público, vai ser sempre assim no BP Money, isso aqui é um compromisso meu com vocês. Então, mandem sempre a opinião de vocês aqui, sempre com muito respeito, educação, é claro, para a gente conseguir formar uma comunidade bem bacana aqui, de conhecimento, tanto de mercado financeiro quanto de conhecimento internacional, tá certo? Ô, Gro, muito obrigado pela sua vinda, meu querido. Obrigado você, Rafa, pelo convite e vamos ficar aí, vamos dormir de dedos cruzados aí para que seja o que aconteça amanhã, que seja o melhor para o mundo, né, galera? Não é nem para os nossos bolsos, é o melhor para o mundo. Esse mundo é um só e todos nós vivemos nele. Vamos torcer para que as coisas se encaminhem para a melhor solução possível, tá bom? Exatamente. E olha só, gente, às 6 horas da tarde hoje tem o Fechando o Pregão aqui, tá certo? Que a gente faz um apanhadão de todo o fechamento do mercado financeiro. Então vocês não podem perder hoje às 6 horas, das 6 às 6 e meia, bem rápido, super bom. E para quem não entende nada de mercado, é excelente também que você já manda suas perguntas e vai dando aí, saindo da inércia na sua vida financeira, tá certo? Então espero vocês daqui a pouquinho. Ô, Gro, muito obrigado, te vejo amanhã. E é isso aí, você que esteve conosco. Até mais. Tchau, tchau. Até amanhã, galera.